Vamos falar um pouquinho sobre Kardec. Kardec escreveu vários livros, um na sequência do outro. Ele veio inclusive com essa missão, né? Já tinha até vários amigos do plano espiritual o assessorando, para que ele conseguisse aí colocar em livros os ensinamentos aí sobre o plano espiritual, tentando, também renovando aí o Evangelho de Jesus, algo que ficou aí já, né, mais de 150 anos, vem sendo divulgado aos poucos. Não temos tantos adeptos do Espiritismo, mas vai crescendo a cada dia. Então a nossa base, né, a codificação espírita foi aí proveniente desse trabalho que Kardec fez. Como ele já era, né, um professor, um estudioso, um cientista da época, vamos dizer assim, ele fez um trabalho minucioso. Na hora que ele começou a perceber que existiam coisas, né, inexplicáveis, ele foi atrás de ver os eventos das mesas girantes, da comunicação que existia, sem muita explicação, e chegou realmente aí à conclusão de que eram fenômenos inteligentes, e a espiritualidade conseguiu aí conversar com ele e passar muitas informações através de médiuns que ele foi selecionando ao longo aí dessas pesquisas. Ele começou a fazer pequenos livrinhos, mas aí um livro já maior que ele soltou, já com a primeira base, e um dos principais para quem quer, né, trabalhar com a mediunidade, quem quer seguir a doutrina espírita, é lógico, é o Livro dos Espíritos. Então, basicamente, é um livro de perguntas e respostas, perguntas que ele dirigiu a vários espíritos, e ele, às vezes, até através de mais de um médium, e ele foi compilando ali essas respostas e montou este livro primoroso. Vale a pena ler ele de ponta a ponta, ou às vezes ir direto em algum assunto que a gente tenha dúvida, mas é o tipo de livro para estudo. É um livro que a gente tem que estar sempre relendo. Muitas vezes a gente vai participar de alguma coisa no centro, em aulas, etc. É sempre bom reler. É o tipo do livro que cada vez que a gente relê, a gente fala, puxa vida, mas parece que isso aqui não estava quando eu li da outra vez, né? O Divaldo mesmo, ele conta uma historinha que a mentora dele, né, a Joana, ela indica para ele sempre a leitura do Livro dos Espíritos, então ele não parou de ler o Livro dos Espíritos até hoje. Então esse aqui é a nossa Bíblia. Depois ele acabou soltando o Livro dos Médiuns. Já o Livro dos Médiuns é um pouquinho diferente. Ele também é lógico dessa forma de perguntas e respostas, mas ele acabou montando capítulos mesmo sobre cada tipo de mediunidade. Então ele fala sobre a psicofonia, a psicografia e etc. E ele vai explicando cada um dos fenômenos, dos tipos de mediunidade, como é que eles acontecem, como é que eles podem ser identificados, como deve ser tratado e assim por diante. Todos nós somos médiuns, isso é afirmação ali do próprio Kardec. No mínimo, contato com os nossos amigos do plano espiritual, né, através da intuição, através dos sonhos, a gente tem. Agora, a questão de ter uma mediunidade já um pouquinho mais aberta, ostensiva, como a gente fala, aí sim são aqueles médiuns que são videntes, conseguem ver os espíritos, fazem psicografias, tem a psicofonia, o contato, né, através da fala com o plano espiritual. Esses principalmente têm que estudar aqui o Livro dos Médiuns. É importante fazer as escolas mediúnicas. Muitas vezes o pessoal fala assim, mas eu não quero trabalhar com a mediunidade. Mas pelo menos vá lá conhecer o que é, o que fazer. Vai te auxiliar bastante. Muitas vezes a gente passa por certas situações difíceis, até porque nós estamos com a mediunidade aberta e a gente não sabia muito bem.
Como eu falei, o Kardec ele foi escrevendo outros livrinhos menores, que às vezes não são nem tão divulgados, eu nem tenho todos aqui, tem o Principiante Espírita, tem esse daqui, ó, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. São livros que eles acabam sendo repetidos no Livro dos Espíritos ou no Livro dos Médiuns, mas também é interessante. O próprio Principiante Espírita, ele, para quem está começando, ele é bom. São leituras às vezes um pouco cansativas, né? Então por isso até que eu recomendo às vezes esses livrinhos menores para quem não tem muito hábito de ler. Aí, é lógico, Kardec ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, então ele pegou pontos principais ali dos ensinamentos de Jesus e depois os Espíritos explicaram cada um daqueles pontos, e aqui eu acho assim primoroso, porque tem certas passagens difíceis da gente entender. Ali, já na época de Jesus já eram difíceis de serem entendidas. Depois nós tivemos o problema dos anos, das traduções. Jesus mesmo nunca escreveu uma linha, né? Todos foram os seguidores dele que escreveram. E aí Kardec vem com este Evangelho e acaba aí esclarecendo muitos pontos, muitas coisas que nós temos que seguir. Este é um livrinho de cabeceira. É importante a gente ter do lado, sempre fazer ali seu estudo, a sua consulta. Nas casas espíritas a gente recomenda que o pessoal faça também o Evangelho em casa. Como é que se faz o Evangelho em casa? Primeiro uma prece, depois uma leitura de Evangelho, que pode ser sequencial ou aberta ao acaso. Não precisa ser uma leitura muito grande, ali uns 10, 15 minutos. Podemos fazer algum comentário, tomando cuidado, né, para não começar a debater ali com a família. Isso aqui é para a gente aprender e não questionar. O Evangelho muitas vezes ele dá aquele puxãozinho de orelha, fala, puxa vida, isso aqui eu não ando fazendo, preciso melhorar. Sempre o objetivo é a reforma íntima, né? Melhora nesta encarnação, temos que melhorar não só a parte intelectual, mas como a parte moral também. Então o Evangelho é o nosso livrinho de cabeceira. Coloque aí também na biblioteca de vocês. Depois, o Kardec ele soltou ainda mais 2 livros, a Gênese e o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, basicamente, em muitas partes aqui, ele colocou as conversas que ele teve com os espíritos, e aí ele foi entendendo, né, o que é o céu, o que é o inferno na realidade. Basicamente, é o que as pessoas estão passando do plano espiritual, e ele acabou pegando todas as informações que deu a base aí para este livro. E a Gênese ela fala sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Também bem interessante, muitas coisas aqui faz a gente pensar, né? A própria criação aqui do planeta, dos habitantes e etc. Chega ali aos milagres e tudo mais. Depois que ele faleceu, alguma coisa que ele tinha escrito foi juntado neste livro aqui chamado de Obras Póstumas pelos amigos do Kardec e pela própria esposa dele. Já não tem assim uma sequência como os outros, mas tem também capítulos aí bem interessantes. E a gente não pode esquecer deste, que tem vários livros que a gente chama de revista espírita, que foram artigos publicados pelo Allan Kardec no jornal da época que ele administrava, vamos dizer assim. Então tem vários livros desses, são vários artigos interessantes de coisas que ele foi encontrando, coisas que no meio do caminho, coisas que ele recebeu de outros espíritas, e não podemos esquecer de ler esses livrinhos também. Muito obrigado pela atenção, uma boa leitura e leiam Kardec.